E gostaria que ficássemos de pé, porque a gente vai plantar uma semente e a gente vai abrir essa pequena cova e vamos pedir para que Deus mande o sol, mande a chuva. Amém. Ao encerrar a palavra, a gente vai fechar essa cova e vamos esperar germinar frutos. Aleluia. Senhor Deus que está nos céus, grande é a oportunidade que temos aqui de ouvir mais um pouco a palavra de Deus. Aleluia. O Espírito Santo abre nossos corações, nossas mentes, traz grandes verdades, Senhor, Sim, Jesus. para que haja mudança, para que hajam frutos, que é interesse de todos nós, alcançarmos a plenitude do Espírito Santo, Amém. que não é só nos céus, começa aqui e agora, no Verdade, presente. Senhor. Em nome de Nós Jesus. pedimos isso, Sim. a tua misericórdia e a tua graça, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Podemos sentar? Desapegando para receber o novo. A gente sabe um pouco de português, e aqui a gente tem um gerúndio, é uma constante. Desapegando é um processo que é para o resto de nossas vidas, em todas as coisas, materiais, sentimentais, coisas que estão guardadas no profundo de nossos corações, e a gente tem que abrir espaço. Quando a gente vai plantar uma plantinha nova no jardim, a gente tem que limpar, não temos? Abrir espaço. Quando vamos comprar uma roupa nova, muitas vezes a gente tem que desapegar de alguma coisa que está lá. Tem gente que, por esperteza, para não desapegar, joga isso na garagem e continua lá com você ainda, e vai amontoando, não usa, não abençoa. E como poderá vir este novo para nossas vidas se a gente não desapegar? Como foi falado, é um processo sempre para o crente, para o descrente, é um processo de gerúndio, contínuo. Então, o que seria desapegar? No dicionário, ele fala muito interessante, que é a capacidade de quê? De deixar de se apegar a algo ou a alguém, ou seja, de se desagarrar, soltar, largar. Ele fala muito interessante, que é a capacidade que muitas vezes nós não temos essa capacidade. A gente se apega a alguma coisa, se apega a pessoas que às vezes nos fazem mal, a situações, a pensamentos que foram plantados quando criança, e é visto também como uma libertação de um sofrimento. Às vezes estamos apegados a falsas identidades, às vezes apegados a uma classe social, ao qual lutamos para permanecer nela, através de coisas, aparências, e também temos apegos a coisas, às vezes amor exagerado a cargos, a casas, a objetos, a glamour, a necessidade de ser aceito pela sociedade muitas vezes. A gente tem um exemplo muito grande, que é de Abraão. Abraão é conhecido como o pai da fé. E fala assim em Gênesis 12, de 1 a 3. O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra. Abraão era um homem rico, sim, né? Ele tinha terras, era um homem riquíssimo. E fala ainda da sua parentela. Abraão era casado? Sim. Tinha filhos, talvez até netos. Tinha toda uma família, tinha servos, tinham pessoas que o amavam. E fala assim: e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Eu pergunto, Abraão desapegou? Sim, né? Deixou tudo e todos. Um homem rico com tudo, próspero, com idade já avançada também, mas o amor dele era tanto para com Deus que ele obedeceu. E muitas vezes Deus tem tantas coisas novas para nós e a gente não se desapega. Às vezes com coisas tão pequenas como uma roupa no guarda-roupa que você não usa mais. Eu falo até por mim mesmo, certo? Porque a gente engorda um pouco, aquela roupa não dá mais, e a gente tem esperança de emagrecer para poder vesti-la novamente. Eu digo isso para minha esposa muitas vezes. Mas até é um incentivo, né, para emagrecer. Mas voltando aqui, será que ele sofreu para se desapegar? Creio que sim, né? Deixar toda a família, tudo que ele tinha. Houve um sofrimento, né?
Houve ansiedade? Houve. E ele diz aqui ainda, uma terra que eu lhe mostrarei, ou seja, ele não disse, vá na rua tal e assim vai acontecer isso. Ele não sabia de nada. Então isso gera normalmente no ser humano um pouco de preocupação, de ansiedade pelo que vai acontecer, e às vezes vem a dúvida. Muitas vezes vem a dúvida, será que eu vou sofrer? O que será que vai acontecer? Abraão passou por tudo isso, apesar de conhecer o Senhor, é normal, é do ser humano. E fala aqui a promessa do Senhor: farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e o engrandecerei, o seu nome seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Ele confiava no Senhor. O Senhor fala a ele, nós vamos, temos que ser obedientes. Isso é por amor, por fé, sem duvidar. Um outro exemplo é o Moisés, né? Moisés, quem não lembra da história dele, a saga de Moisés, né? Uma história tão longa, a vida dele toda, desde criança, praticamente é relatado. Quando os profetas do faraó, eles viram que haveria de nascer um redentor, o diabo avisou ao faraó, que viria um redentor para tirar aquele povo hebreu de lá, daquela escravidão dos egípcios, né? Pois o povo estava se multiplicando demasiado, porque apesar de escravos, Deus sempre abençoava o povo escolhido dele, né? E os animais, as mulheres ficavam grávidas mais tempo, filhos e filhos, e aquela população crescendo, enquanto o Egito estava ainda de menor número. Então o faraó teve medo e na época mandou matar todas as crianças que nascessem homem. E a irmã de Moisés, então, o que é que fez? Colocou ele no cestinho, lançou no rio, e o que aconteceu? A filha do faraó encontrou essa criança. Não foi o filho, foi a filha. Será que se o filho tivesse encontrado o Moisés no cestinho, será que o faraó iria se compadecer dessa criança? Será? Mas era a filha dele, a queridinha, é ou não é? Filha queridinha do papai. E a queridinha disse assim: papai, vamos ficar com essa criança. O faraó podia pegar aquela criança e torná-la um servo, um escravo, no caso. Mas não. Ele trouxe do seio da família, trouxe como filho. O Moisés se tornou príncipe do faraó, filho. E como filho, tinha herança, tinha dinheiro, tinha poder. Então ele foi criado lá, no palácio, com os melhores professores, aprendeu de tudo do melhor, matemática, geografia, e se tornou um homem, e o que aconteceu? Matou um soldado. E o que aconteceu? Fugiu. Quem é que pode fugir do faraó? O faraó praticamente o pegou, deixou ele ir, não foi? Foi ou não foi? Foi. Praticamente ele tinha todo o exército à sua mão, vá lá e pega, mas era o filho dele, adotado, era príncipe. E Moisés fugiu. E o que aconteceu? Foi abençoado, ele fazia parte do povo de Israel, era abençoado onde ele pisasse seus pés, e aí prosperou, mulheres, filhos, gado, servos, tudo de bom e do melhor. Mas Moisés também teve que se desapegar. E o que é que fala em Êxodo 4:10? Então disse Moisés ao Senhor: meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Além de tudo isso, ele tinha um defeito. Os estudiosos dizem que ele era língua presa. Como pode, né? Um homem instruído no palácio, com tanto conhecimento, ainda tinha esse problema. Ele precisava se desapegar disso também, desse medo de lidar com um grande faraó. E mesmo assim, ele foi obediente. Então, Moisés, um homem gago, rico, criado com faraó, era príncipe, matou um soldado, fugiu, faraó irrelevou, teve família, teve esposa, teve filhos, tinha gado, era um homem rico, um homem dotado de conhecimento,
mas teve que desapegar pela ordem do Senhor de livrar o seu povo do Egito. Quem não lembra da pesca maravilhosa, a qual Pedro, André, Tiago e João passaram a noite toda ali lutando? O filme, assisti o filme também, The Choice, muito interessante, e algumas coisas estão diferentes da Bíblia, mas é bom porque você vê aquela imagem e tenta trazer um pouco do que aconteceu de fato. Passando a noite toda ali pescando e tentando, jogava a rede de um lado, rede do outro, 2 barcos, os 4 lá lutando para tentar arrecadar dinheiro para pagar as suas contas, e nada. Então eles encontram na beira da praia Jesus pregando para a multidão, e Jesus, com a sua sabedoria, com toda a sua ciência, sabe que se ele for mais para dentro do mar, o vento vai ajudar a ampliar a voz dele, e a voz dele iria alcançar mais as pessoas que estavam ali para escutar a palavra. E ele pediu esse auxílio, e logo depois ele disse: olha, joga a rede do outro lado. E aí veio aquela pesca maravilhosa, surpreendente, e aquilo era muita riqueza para eles, mas eles também renunciaram, desapegaram daquilo ali, desapegaram para serem discípulos de Jesus e serem pescadores de homens. Então temos muitos relatos de desapego, e o próprio Paulo também, que era um soldado romano, instruído, também abdicou de tudo para pregar o Evangelho, o grande Paulo. Então, a gente tem que abdicar quando a gente aceita o Evangelho. A palavra diz que nos tornamos novas criaturas. A gente tem que deixar esse velho homem, tem que desapegar desse velho homem. E em Efésios, a palavra toda é muito clara em tudo isso. Em Efésios 2:3 fala assim: de fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, ou seja, pecaminosa, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Vejam só, donos de nós mesmos, não é assim? Não tem ninguém que mande, né? O homem velho é assim. Assim, porque somos seres humanos, como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Donos do nosso próprio nariz. É assim que é o velho homem. Aí em Efésios 4:31 fala assim: abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva, nada de gritarias, insultos e maldades. É assim o velho homem, cheio de porfias, cheio de coisas que vêm destruí-lo a sua própria vida. E em Efésios 4:15 assim: pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é o cabeça. Confie no Senhor de todo o coração e não se estribe. Alguém sabe o que é não se estribar? Alguém sabe? A gente pode lembrar do estribo de cavalo, né? Vocês lembram do estribo de cavalo? Não é? É tipo um pedalzinho, né? Que está aqui do lado da barriga dele. Você coloca o pé ali, né? Apoia. E ele fala assim: não se estribe na sua própria inteligência. Às vezes a gente busca as respostas perfeitas, boas e agradáveis dentro de nós mesmos, né? Dentro de nossa mente, nossa inteligência. E ele fala aqui: não se estribe na sua própria inteligência. Aí o que é que ele faz? Lembre-se de Deus em tudo que fizer. Em tudo que fizer. Em tudo que fizer. É assim, em tudo que fizer. E ele mostrará o caminho certo. Aleluia. Às vezes a gente acha que é certo e não é. Às vezes está tão óbvio aquele caminho. Ó Senhor Deus, faz, porque não faz. Tem tantas coisas envolvidas ali que o Todo-Poderoso, Onisciente, Onipresente e Onipotente sabe que nós não sabemos. Não temos condições de aconselhá-lo em nada. E ele fala: mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio. Teme o Senhor e não faça nada que seja errado, pois isso será como um bom remédio para curar o quê? As suas feridas. Quem não tem feridas? Todos nós temos. Mas Deus vai curando com o seu bálsamo. E fala assim:
curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Paulo tinha um sofrimento, ele tinha um espinho na carne, ele sofria com aquilo, mas Deus aliviava. Às vezes Deus não nos cura porque é necessário ter alguma coisa que nos segure ali, como necessidade de Deus o tempo todo, precisando dele. Adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. O que será que nós temos oferecido a Deus de melhor em nossas vidas? O nosso tempo, as nossas habilidades, nosso conhecimento. Depois eu vou contar um pouco de mim. Faça isso, veja só que interessante, faça isso que os seus depósitos ficarão cheios de cereais, e você terá tanto vinho, que não será capaz de armazenar. Glória a Deus, glórias a Deus. Então temos que nos desapegar desse velho homem, que tem tantas porfias, tantas vontades egoístas. Ontem eu estava numa casa fazendo a manutenção do basement, e olha, gente, o que tinha de cacareco, eu não posso dizer cacareco são coisas que não funcionam, né? Mas o que tinha de coisa naquele basement, coisas que um dia foram compradas, talvez usadas uma vez só, era cadeira de PlayStation, de jogo, era tanta coisa, uma academia inteira, tanta coisa que eu duvido que aquelas pessoas usem aquilo o tempo todo, muita coisa. E assim é a nossa vida, gostei e compro, e até coisas ruins também que as pessoas lançam, às vezes a gente busca isso também, coisas velhas que a gente encontra no meio da rua, palavras malditas de gente que está próximo a nós e que tem livre acesso, nossos pais e parentes. Agora, por quê? Quais são as características de uma pessoa que não desapega, né? Como é que é essa pessoa, muitas vezes, né, que não consegue, porque como foi falado nisso, é uma capacidade, gente, nem todo mundo tem essa capacidade, mas existe a opção. Deus transforma um coração de pedra em carne, sensível, flexível. Mas qual é a característica de uma pessoa que não desapega, que não quer mudar? Arrogância é uma delas. Uma pessoa arrogante, que se apega às suas razões, aos seus porquês, não quer mudar, porque aquilo, a mudança de certa forma traz medo, é ou não é? Traz medo, porque você tem uma identidade, de repente muda, e poxa, quem vou ser eu agora? É muito interessante, eu vi um pastor falando, que a gente tem que mudar tanto em direção a Deus, que as pessoas tenham que nos conhecer novamente. Já pensou nisso? Você mudar tanto que as pessoas têm que te conhecer novamente. Uau, quem era aquela pessoa? Bebia tanto e agora não bebe, fumava tanto e agora não fuma. Como aquela pessoa era arrogante, era chata, como mudou? Precisa ser conhecida novamente. Mas só Deus pode fazer isso através do Espírito Santo e através do nosso querer. São pessoas orgulhosas que muitas vezes se apegam às suas conquistas materiais e pessoais. São pessoas medrosas muitas vezes, como foi dito aqui, porque tem medo de perder a identidade. São pessoas traumáticas, traumatizadas, e portanto elas adquirem muitas doenças. São pessoas amargas. Vocês sabem o que é amargura? A palavra vem de água-mar. Já perceberam isso? Amargura, água-mar. O interessante é que de 60% a 70% do nosso corpo é feito de água. Não sei se vocês já viram as experiências que você planta o feijão, o algodão, a água e tal. Você começa a blasfemar com aquela água. E aquele feijão, aquele arroz, né, fica escuro, o outro fica claro quando você abençoa. Vocês já viram essa experiência? E a água, ela é vital para o ser humano. A palavra água viva, tudo é água. E nosso corpo tem 70% de água. E muitas vezes as pessoas guardam a amargura, que significa água amarga. Às vezes a gente está amargo com alguém que falou alguma coisa conosco, falou de mal, ou com alguma situação, a gente fica chateado.
E tem pessoas que vivem a vida toda amarguradas. Imagine o quanto esse sangue está ficando ácido. E a acidez é bebida para o câncer, gente. Causa muitos problemas para o corpo. A falta de perdão causa amargura. E aí faz mal para a gente, não é para a pessoa que nos fez mal. Muitas vezes ele nem sabe, está pouco ligando. Mas o problema é para quem guarda. As pessoas adquirem por conta disso várias doenças, como diabetes, estresse, pressão alta. Mas para o crente, qual seria a visão do crente diante disso tudo, desse desapego? A gente tem que perdoar, a gente tem que ser humilde, desprendido, temos que ser sábios. O crente sabe que tudo nesta vida aqui, terrena, é temporária. O crente é um ser ensinável. O crente sabe escutar. O crente sabe refletir. O crente é obediente. Para o crente todos são dignos da palavra do Senhor. Quem não lembra da mulher adúltera do poço? Jesus foi lá e falou da água viva para ela. E ela não estava ali no momento que os judeus estavam, mas nesse momento Jesus fez questão de estar lá. Quem diria que a fortaleza de Jericó um dia ia cair? Quantos nós temos muralhas e a gente acha que não consegue derrubar? Quem não lembra do paralítico do tanque de Betesda, que ele não acreditava que nunca ia conseguir sair dali? Então, para o crente existe esperança. O crente é diferente, porque o crente, a força não vem dele, vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra, daquele que te conhece desde o ventre da tua mãe, que te viu ser tecido. Deus nos conhece a profundo, sabe mais do que nós mesmos, porque nosso coração é enganoso por natureza. Então, para o crente é isso aqui, 2 Coríntios 5:17, que fala assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Já pensou sermos nova criação, perfeitos novamente? Muita gente, a gente nem consegue imaginar a tamanha perfeição, né? A gente não sabe como seria o Marconi mais perfeito do que, como seria? Só Deus pode nos guiar. E fala assim: as coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Olha aqui, eis que surgiram coisas novas. Mas como eu vou receber as coisas novas se eu não me desapego das coisas velhas, dos meus pensamentos errôneos, das maneiras de agir, de reagir diante das situações, das opressões, das palavras malditas muitas vezes? Como eu vou receber o novo se eu não me desapego das velhas? Se eu guardo mágoa no coração ainda, se eu não perdoei, se eu não vivo uma vida livre em Cristo, se eu não sei para onde eu vou, se eu não tenho a certeza das promessas do Senhor para as nossas vidas? Imagine vocês já viram na televisão os acumuladores, não já? Já entraram na casa de um? Já, né? Às vezes não tem nem lugar para colocar o pé, não é verdade? Tanta coisa no chão, é um impedimento. Preste atenção, o diabo é tão astuto, enche aquela casa para impedir a pessoa de entrar ali dentro, o próprio dono da casa ou qualquer visita. As pessoas são impedidas de caminhar por dentro da casa. Já observaram isso? Tem tanta sujeira, tem tanta coisa guardada. Mas tem muito crente assim. Aí você pergunta, Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato, se abrir eu entrarei. E aí, Jesus entrou? Entrou ou não entrou? Se você está lá dentro e entrou, Jesus entra junto, ok? Mas eu pergunto uma coisa: e as bênçãos do Senhor vão entrar? Não tem espaço. Não tem espaço para o novo, como fala aqui. Eis que surgiram coisas novas. Como é que o novo de Deus vai entrar? Ele entra e tenta lá: olha, meu irmão, faz isso, meu filho,
Tira isso, abre espaço, eu tenho uma geladeira nova para você, eu tenho um sofá novo, eu tenho uma cama nova, eu tenho roupas novas, eu tenho sapatos novos para ti, mas não tem espaço. É assim, muita gente vive assim, aos pouquinhos vai tirando, às vezes joga lá no depósito, mas não desapega. Jesus está lá, cheio de coisas para trazer para a gente, e não tem espaço nas nossas vidas. Às vezes, trabalho novo, pensamentos novos, o sentimento de filho, que muitas vezes nos achamos maus, abandonados. O jovem rico, quem não lembra do jovem rico? Senhor, eu faço tanta coisa, eu dou dinheiro para os pobres, faço tantas benfeitorias, e eu vou para o céu, como eu faço para chegar nos céus? E Jesus disse, deixa tudo que tu tens e me segue. Ele fez isso ou não fez? Não fez. Não desapegou, não ganhou o novo de Deus. Quando a palavra fala assim, 1000 cairão à tua direita e 10.000 à tua esquerda, qual é o normal assim de todo ser humano? Aqui fala assim de qualquer coisa, tá? Pode ser uma guerra, pode ser doenças e pestes, pode ser falta de dinheiro, pode ser tanta coisa. Mas com certeza caía o mal e tal, e fala 1000 e 10.000. Qual o normal da gente? Medo, né? É muita gente, né? 10.000 pessoas. Gente, o normal é sentir medo. Poxa, tanta gente está caindo. E aí, será que eu vou cair também? Mas ele fala assim, que a gente vai apenas contemplar. Mas para contemplar, a gente tem que desapegar do medo, do velho homem, ter a certeza que Deus está conosco, da vontade dele que é boa, perfeita e agradável. Só assim, é pela fé. Novos pensamentos, novas capacidades, novas criaturas, nova forma de ver a vida aqui no futuro, novas ações e reações. Ou seja, o que me incomodava não me incomoda mais, você pode dizer o que quiser, que não vai funcionar. Não é assim? Quando a gente, a nova criatura, entende os propósitos de Deus e qual é o caminho do mundo, não é assim? O que incomoda não incomoda mais. Pode falar o que quiser. Mas por que a gente pode ter essa certeza de mudar? Será que a gente muda sem essa certeza? Será que a gente desapega sem ver o que Deus tem de melhor para nós? A gente acredita nele porque tem uma coisa imperativa nele, que é a vontade dele. E qual seria a vontade dele? Boa, perfeita e agradável. A gente não tem como duvidar. A gente sabe que ele cuida de nós, que ele nos ama, nos tornou, assim como o Faraó tornou aquele menininho no rio príncipe, adotou. Mesma coisa fez Jesus, nos adotar, nos tornar príncipes, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Não há nada que eu venha fazer que mereça esta graça, porque é de graça. E é essa a vontade dele. Muitas vezes a gente aprende em casa, né? Os pais falam assim, apoiou na escola, apoia em casa. Às vezes aquela história da escrava Isaura, que tem que trabalhar muito. Ou aquela outra que fala assim, pau que nasce torto, morre torto. Tem gente que define o seu dia pelo horóscopo, pelas simpatias. Coisas do velho homem, pensamentos antigos, pensamentos que derrotam, que vêm para matar, roubar e destruir. E o emocional, Cristo no coração, é quem muda tudo isso. O crente, ele vai reconhecendo e se desapegando. Essa é a vida do crente. Fala assim em Provérbios 4,18: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que é perfeito. Não é assim que o sol vem? Vem aos pouquinhos, né? A vida do crente também é assim. Ela vai aflorando, vai se aperfeiçoando, vai crescendo como uma pequena plantinha. É
normal. Mas cabe a gente, como foi falado aqui, desapegando, é gerúndio, é uma ação contínua, a todo tempo. A gente pode ver a vela, como funciona uma vela, um pavio, né? É muito interessante, você tem a cera, tem um pavio ali, você vai e acende, né ou não é? E logo aparece uma chama. Mas a vela ainda não está derretida. Aquele pavio se queima um pouquinho. Existe um consumo daquela linha que está ali, até a cera começar a derreter, virar líquido, e aquele pavio começar a puxar essa cera. E essa chama vai vir não da queima do pavio, mas vai vir a partir da queima da cera. Qual é a prática que eu quero falar? O desapego no início dói, gente. Existe uma queima, existe um pouco de você ali indo embora, é ou não é? Uma coisa que você está apegado, é uma coisinha que está ali, fez parte da sua história, está indo embora, mas não serve mais para você, o dia civil não serve mais. Então, existe uma pequena queima, que é uma queima desse pavio. Mas depois que você faz isso, o novo vem. Quem é o novo que vem? É a cera ali, que está na vela, que ela derreteu, e o pavio começa a puxar aquilo, e a chama vai vir a partir daquilo, do Espírito Santo, que começa a entrar dentro de você com as coisas novas. Glória a Deus! Vocês estão entendendo isso? Quando você se abre para as coisas novas, isso vai alimentando essa chama que tem dentro de você. Mas existe essa pequena queima de você, do eu, das suas vontades, dos seus quereres. É simples. Eu vim de uma família tradicional, como vocês sabem. Íamos à igreja todos os domingos. Mas eu estava falando para minha esposa, e a gente sabe disso. Tem gente que nasceu na igreja, mas não aceitou a Cristo. Eu conheço pessoas há mais de 50 anos assim, e continuam frequentando, mas não aceitou a Cristo. Duvida da Bíblia, duvida de tudo. Não importa, isso é importante e ao mesmo tempo não, eu não sei bem, mas tem que ter um despertar. Quem aceitou o Evangelho sabe o dia que aceitou, o momento que aceitou, porque aquilo é uma coisa, como todos nós sabemos, marcante em nossas vidas. É um divisor de águas. Mas aconteceu tudo na minha vida, estudante de engenharia, de ciência da computação e tal. Meus planos eram, vou trabalhar nisso e tal, construir, ok. Vim para o Canadá, me casei, mas antes já haviam profecias de, poxa, você é bom para louvar. Eu nunca fui. Por quê? Eu estava apegado à minha timidez, eu tinha vergonha. Apegado à minha timidez. Porque na escola um dia eu passei vergonha. E eu achava que eu ia passar vergonha de novo. E eu tinha uma boa voz e todos falavam. Mas eu não acreditava, não deixei o novo vir. Continuei estudando, continuei na minha vida. Falaram também, você pode levar a palavra do Senhor também. Você pode falar, você tem um bom tipo de voz, você é inteligente, sabe falar. Não acreditei também, por quê? A velha timidez. Mas me casei e teve uma pessoa na minha vida, minha esposa, e ela disse, não, você vai conseguir, vai, você vai conseguir. E hoje eu estou aqui, estou louvando ao Senhor, que eu tinha vergonha, hoje eu já desapeguei disso, gente. Desapeguei. E estou aqui na frente, trazendo a palavra do Senhor também. Estou ajudando como servo do Senhor a construir almas, a reabilitar, levar a palavra. Minha construção agora é de dentro para fora, dentro de mim, dentro das pessoas. Graças a Deus, porque teve uma pessoa que me incentivou, uma pessoa de Cristo. Quando formos assistir o filme, a gente vai ver como é importante estarmos arrodeados de pessoas que professam a mesma fé, que possamos compartilhar, possamos crescer juntos, porque o corpo de Cristo é um só. Vocês já viram uma perna na academia se exercitando sozinha? Não. Ou alguém com uma perna mais musculosa do que outra, um braço mais musculoso? Não. O corpo se exercita por completo, cresce por completo, se reabilita por completo. O corpo de Cristo é assim. Chorai com os que choram e se alegrem com os que se alegram. Oremos todos uns pelos outros. Isso é virtude.
Então eu abandonei esse pensamento de timidez e Deus trouxe um novo para a minha vida. Não tinha nunca como eu estar aqui ou louvando ao Senhor se eu não jogasse fora um pouco desse passado. Doeu, minha esposa. Tinha vergonha, né? Tinha medo. Ficava tão preocupado no domingo para trazer a palavra. Tenebroso. Para o louvor também. Uma vez eu ia fugindo, ela disse, não, fique. E eu fiquei. Escutei a palavra. E é isso, a gente tem que deixar o velho para o novo vir. Às vezes Deus nos dá todas as ferramentas para sermos felizes. E muitas vezes nós não acreditamos que estamos com essas ferramentas ou que somos capazes. Estávamos falando sobre isso. Os dons que Deus dá para cada um, os talentos. Muitas vezes são os de fora que veem isso. Nós não acreditamos nisso, às vezes. Em nós mesmos, em Deus, que temos essa condição, essa capacidade, este dom, esta bênção divina. Por quê? Estamos cheios de desculpas, de medos, de reações, de conceitos e preconceitos. Você não, muitas vezes a mãe lança aquela maldição, você não vai dar para nada. Você não gosta de estudar? Meu filho vai estudar para não ser peão de obra. Tantas maldições que são ditas. E a gente guarda isso, infelizmente. Desapega. Não é fácil. Como eu disse, vai queimar um pouquinho. Vai queimar um pouquinho do seu ser, do seu eu, da sua identidade falsa. Que é isso que o diabo quer. Nos oprimir, nos pisar. A gente tem que mudar, irmãos. Tem que desapegar. Tem que enxergar. O Espírito Santo dá essa visão espiritual das coisas que acontecem ao nosso redor. Dá uma visão muito além do que podemos enxergar. Cabe a nós pedir para enxergar, para as vendas caírem e a gente entender todo esse processo, essa artimanha maligna que está ao nosso redor. Ao nosso derredor, no caso, porque ao redor estão os anjos, né? Então, a gente sabe qual é a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, a gente não tem como duvidar. Agora, existe uma chave para a gente conseguir isso. Muitas vezes a gente faz isso tudo, recebe o melhor de Deus, desapegamos e acontece uma coisa chamada vaidade. A soberba volta. Mas existe uma chave que está em João 3,30. Diz assim: é necessário que ele cresça e eu diminua. É necessário que Deus cresça em nossas vidas, que possamos reconhecê-lo em tudo, em todos os momentos de nossa vida. Isso é muito importante. A partir do momento, você sabia que isso aqui é a origem do pecado. Quando a gente não reconhece a necessidade desse Deus em nossas vidas, nós achamos que somos autossuficientes, que somos fortes o bastante para aguentar, que o suor do nosso trabalho que vem o fruto. A gente começa a abandonar esse Deus e achar, eu sou o super-homem, eu consigo, eu faço. Muita gente é assim. O próprio Satanás quis ser mais do que Deus, quis ser independente de Deus. A Eva também, o diabo disse: se você comer desse fruto, você vai saber de tudo, você não vai precisar de Deus. Praticamente foi isso que ela falou. E quantas pessoas se sentem assim, sem a necessidade de Deus, se acham autossuficientes? Isso é uma chave. A partir do momento que a gente deixa Deus ser Deus, como foi falado no meio passado, as coisas em nossas vidas mudam. Quando a gente presta honra, fidelidade a Ele, obediência, como foi dito aqui, Deus vai abençoando e vai nos fazendo crescer e sermos plenos. Não é pleno só de dinheiro não, emocionalmente também, em todas as áreas de nossas vidas. Então é muito importante buscar a Deus em primeiro lugar, a dependência dele em todas as coisas. Então, como é importante desapegar.
ficarmos desapegando, tentarmos buscar. Muitas vezes, muitas bênçãos não vêm em nossas vidas, porque temos alguma coisa ainda para ser resolvida. A gente tem que pedir a Deus: Deus, o que está faltando? Me mostre, revela e me ajuda a desapegar, a mudar, porque dói, é normal. E essa é a palavra de hoje, desapegando para receber o novo de Deus. Guardem esse título e tentem colocar em prática. Eu peço que possamos ficar de pé. Vamos agora fechar essa cova onde plantamos essa semente e vamos pedir a Deus para mandar o sol, a chuva e que venha florescer. Vamos orar de pé, por favor. Senhor Deus que está nos céus, obrigado por esta palavra. Senhor, nos ajuda e nos revela o que devemos nos desapegar, Senhor, e nos dá coragem, nos dá ímpeto, nos dá vontade de desapegar, ó Senhor Deus, para que o novo possa vir em nossas vidas. Eu peço isso em todas as áreas de nossas vidas, Senhor, físico, trabalho, emocional, tudo, Senhor, aquilo que vem nos afligir todos os dias. Ó Senhor Deus, que diante disso tudo estejamos esperando o melhor do Senhor sempre. Que nunca duvidemos da Tua palavra, da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, que é muito superior à minha vontade, à nossa vontade. O nosso querer não é perfeito. Tem tantas coisas assim que estão envolvidas nesse processo que nós não enxergamos, não sabemos, que estão por trás, entrelaçados ali. Às vezes a gente acha lógico fazer uma coisa, mas não é essa a vontade do Senhor, porque tem outras coisas que nós não sabemos, mas que o Senhor sabe. Ó Senhor, que possamos esperar em Ti pacientemente, que possamos confiar em Ti em todo o tempo de nossas vidas, que possamos Te buscar e reconhecer que o Senhor é Deus, que possamos deixar o Senhor ser Deus em nossas vidas de fato. Ó Senhor Deus, nos ajuda, eu peço isso, Senhor, derrama Tua graça, Tua misericórdia, e que essa palavra venha produzir muitos frutos, Senhor. Traz, Senhor, a memória, a palavra, o entendimento dessas coisas, e que possamos crescer em Cristo Jesus. Tudo isso eu te peço, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo.